As 6 lições. Damas e cavalheiros, hoje eu quero falar com vocês a respeito do livro As 6 Lições, por Ludwig von Mises. Ele é um austríaco, nasceu no século retrasado, mas ele estudou no século passado e foi um dos proeminentes estudiosos a respeito do sistema econômico que existe no mundo naquela época e que ainda existe no mundo até os dias de hoje. Von Mises, ele é um defensor do liberalismo clássico, que era muito falado no tempo dele. No tempo dele surgiu o comunismo, o socialismo, e ele estudou um pouco a respeito do que é o comunismo, o que é o socialismo, e comparou com o sistema do liberalismo clássico. Com isso, então, ele criou alguns conceitos, escreveu alguns livros, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas o principal que eu vou falar hoje vai ser sobre o livro As 6 Lições, mostrando alguns aspectos importantes com respeito à economia socialista, a economia capitalista, que seria dentro do sistema liberal clássico, e o sistema de mercado livre, o livre mercado. Então vamos fazer isso agora, mas primeiramente aperte aí no gostei e se inscreva se não foi ainda inscrito, e toque no sininho se você quer assistir esses vídeos em outros momentos, quando tiver novidades. Capitalismo. A lição número 1 fala então sobre o capitalismo, muito atacado pelos socialistas e pelos comunistas desde o início. Inclusive, Karl Marx escreveu um livro chamado O Capital, na qual ele tecia inúmeras críticas ao capitalismo, embora ele estivesse equivocado na maior parte das vezes. Bom, von Mises dizia que através do capitalismo que as mercadorias ou serviços surgem para beneficiar uns aos outros, porque fornece às pessoas as coisas conforme a demanda, conforme a necessidade das pessoas. A ação humana, as pessoas vão produzindo os produtos e vendendo esses produtos para que as pessoas possam ter acesso a todas essas coisas. Para isso, para funcionar bem o sistema capitalista, digamos assim, precisa ser um sistema dentro da liberdade. A propriedade privada tem que ser mantida para todas as pessoas, e também o livre mercado sem que haja monopólios, sem que haja empresas acumuladas com o governo, fazendo negociação para que só eles possam produzir determinados produtos ao preço que eles quiserem. Isso cria problemas na parte de, digamos assim, de oferta no mercado, quando ele não é livre, quando ele é manipulado através do poder público. Então o capitalismo, ele é a melhor forma de fazer com que a cidade prospere. Socialismo. Bom, segundo conceito que a gente pode aqui explanar, é o socialismo. O socialismo não é um sistema que tenha livre mercado, ele é todo planificado através do poder público. Então esse poder público, ele torna-se para si dono de todos os meios de produção da nação, inclusive as propriedades todas são pertencentes ao governo. Eles planificam tudo através do sistema de preços, eles que estabelecem os preços das coisas todas, e o que deve se produzir e o que não se deve produzir. Isso cria uma espécie de desarranjo no mercado e faz com que haja um descompasso entre a necessidade e o que se produz. Isso é um sistema que é usado em muitos países, de pouca maneira ou de muita maneira, quer dizer, com pouca proporção ou com muita proporção. Na verdade, o comunismo, o socialismo já se mostrou através dos maus exemplos que houveram por todas as nações, até da época que o von Mises morreu, mostrando que nunca funcionou esse sistema chamado socialista. Ele é muito enganador,
Ele promete às pessoas coisas que não vão acontecer e as pessoas ficam naquela esperança de algo que vai acontecer, que nunca foi experimentado, mas que hoje já não dá para se dizer que nunca foi experimentado. Porque a gente vê que o problema que existe no socialismo é levar as pessoas à escassez, a ter escassez de produtos, escassez de bens, e com isso, então, a pobreza vem junto e também a miséria. Intervencionismo. Bom, com respeito a intervencionismo. O intervencionismo, ele é muito usado no mundo inteiro, até mesmo eles admitem a empresas privadas, não são todas estatais, mas tem muitas empresas estatais, seria um misto de empresa estatal com empresas privadas. E eles intervêm em tudo, nos 3 tipos de coisas: salário, juros e preços. Eles controlam tudo isso. Eu ainda me lembro que no tempo dos militares, eles eram muito intervencionistas na economia. Inclusive existia, na época, por causa da inflação que eles provocavam, fazendo dinheiro sem lastro, e isso provocava, então, um desarranjo econômico, e aí eles começaram a intervir no mercado através de regras, leis e tudo mais. Criaram a SUNAB, que era um controlador de preços, e também dentro dos ministérios, então, que cuidam da economia, tiver também um sistema de controle de preços. Então, a intervenção ela é tão ruim, porque sempre tem que colocar uma intervenção nova, assim que o mercado vai se adaptando às regras, aí vem uma outra intervenção, porque não consegue debelar a inflação e também não consegue resolver a questão da escassez, que vai diminuindo aos poucos. Sistemas intervencionistas a gente vê no fascismo, e todos os países do terceiro mundo usam muito a intervenção no mercado. Eles permitem, sim, como falei, as estatais, permitem empresa privada, mas no tempo dos militares nunca se construiu tantas empresas estatais como naquela época, que é uma coisa de socialista. Então era a metade socialista, a metade capitalismo, né? Então era uma mistura. Essa mistura geralmente é comandada através do intervencionismo. A inflação. Algo que causa incerteza no mercado é a questão da inflação. A inflação ela é, na verdade, um imposto indireto. É quando o governo ele fabrica moedas que não são comparadas, digamos assim, na mesma proporção da riqueza nacional entre bens e serviços, então ele produz mais moeda circulante. Isso provoca, então, um aumento de preços generalizado. Geralmente, quem provoca a inflação espiralada, ou seja, uma inflação que não tem fim, geralmente é o governo. Claro que existem outros sistemas inflacionários. Digamos assim, deu uma grande tempestade e acabou com a lavoura do tomate. Então, poucas pessoas que ainda tinham um pouco de tomate, o preço do tomate sobe nas alturas, fica muito caro. E por causa da escassez, por falta do produto no mercado, por causa da destruição que teve na intempérie. Mas na outra safra, o preço volta ao original. Então isso seria uma inflação sazonal, né? Isso acontece com muitos produtos. Na época que você colhe, ele fica muito barato. Na hora que o produto vai sendo consumido e ficando menos produto para ser oferecido, o preço, então, sobe. Por falta de estoque, falta de fazer um balanceamento, né, nos estoques. Então, um sistema inflacionário, ele cria também escassez, cria também um desarranjo na economia, e ele é feito justamente por falta de como planejar, de como fazer a economia girar de modo satisfatório. A inflação sempre foi problema nos países aqui na América Latina. Aqui nós temos a Argentina, que experimentou uma inflação muito alta, agora trocou o governo, eles estão trabalhando para diminuir a inflação através de um sistema mais econômico, mais ortodoxo. Enquanto que lá na Venezuela a inflação ainda é muito alta, mesmo com congelamento de preços e tudo. Então a inflação não é muito boa para ninguém. E ela é usada em qualquer tipo de governo, tanto socialista como capitalista. Ele é algo que demonstra a pouca capacidade do governo de gerir a sua economia. Investimento,
estrangeiro. Com respeito a dinheiro estrangeiro que entra no país, isso é uma coisa boa, porque vai trazer capital e esse capital pode fazer com que as empresas tenham mais saúde, pode também fazer com que a economia gire melhor, porque vai vir know-how, vai vir muita coisa de fora que possa ajudar no crescimento da economia. Inclusive as empresas tipo multinacional poderão trazer aqui para nos ensinar melhor cultura de como a gente pode produzir para uma nação. O capital estrangeiro, ele sempre é bom, nunca é ruim, mas deve ser feito com contratos bem feitos, bem alinhado, e tem várias maneiras desse dinheiro entrar. Ele pode entrar dentro de um país para poder fazer empresas, tipo a indústria automobilística, né, nas montadoras, e digamos que outras maneiras de produzir, tratores, agronegócio, e fábricas, vários tipos, automação de fábricas, tudo isso pode vir através do dinheiro que vem do estrangeiro, porque não vem apenas com dinheiro, como eu disse, vem também com know-how e também com novas tecnologias. Então, todo o dinheiro que entra num país, mesmo sendo estrangeiro, somando-se com a poupança interna, é muito bom para a economia de um país. Política e ideias. Bom, políticas e ideias devem surgir. Não é correto dizer que não precisamos de um governo. O governo, ele deve existir, mas para ter funções públicas, para que possa ajudar a organizar a nação, para que tenha uma economia saudável. Então, é necessário que tenha novas ideias, uma economia livre, totalmente livre, onde as pessoas possam trocar de ideias umas com as outras, para termos uma sociedade mais avançada, uma sociedade melhor que possa servir a todas as pessoas, toda a sociedade. Isso, então, só é possível quando a gente defende as coisas do capitalismo. Seria a propriedade privada, os preços livres, a produção livre, a facilitar que as empresas possam ser formadas, facilitar a maneira de empregar os funcionários, diminuir as burocracias, diminuir os impostos não podem ser pesados, inclusive eu vou fazer uma palestra para vocês com respeito à curva de Laffer, que fala sobre o nível de economia que a gente tem que ter, ou seja, o nível de impostos que a gente tem que ter para que ela não seja prejudicial à nação. Porque imposto, claro, tem que ser cobrado, mas nunca de maneira exagerada, porque tem uma máquina que precisa ser usada, né, no governo. Essa máquina é para ter mais saúde, para ter mais segurança, né, e também uma educação, escolas para ensinar as pessoas no ensino secular, e também dar apoio às igrejas, principalmente as igrejas cristãs. Essa é a última parte, então, das 6 lições de Von Mises. Até a próxima. Obrigado por assistir até o final. De um gostei ou não gostei, compartilhe e se inscreva no canal. Comente e dê sua opinião.